aqueles que necessitam via e-mail ou por vídeo, via WhatsApp ou Telegram. O atendimento por e-mail é respondido por meio da psicografia e é mais voltado para tratamentos de saúde à distância espiritual, harmonização e aconselhamentos pessoais. A casa não tem como objetivo trabalhar com psicografias de entes queridos que já desencarnaram, e é importante escrever no e-mail o que desejam. É o que a gente chama das cartas consoladoras. Se desejar o atendimento via vídeo por WhatsApp, Telegram, enviem por e-mail a sua vontade de ser atendido, por qual canal, que seria WhatsApp ou Telegram, e um médium entrará em contato para marcar um horário. Retornaremos, assim, já retornamos. Também temos um grupo que faz orações diariamente para aqueles que solicitarem. Envie seus pedidos por e-mail ou no privado do Instagram e Facebook. Lembrando sempre que nós, além dos outros estarem orando por nós, nós também precisamos orar por nós. Uma ótima notícia foi a publicação do livro Metamorfose do Agnel por Jeane. Ele pode ser adquirido direto da editora Letra Espírita ou em nossa Fratê, combinando via e-mail. Então, aqueles que de repente quiserem comprar com a Fratê, tem que combinar conosco para poder buscar. Em breve também vem o lançamento do livro Um Jovem Médium, Coragem e Superação pela Força da Fé, do nosso amigo espiritual Ezequiel, psicografado pela minha pessoa. Vamos aguardar. Estou ansiosa. Vocês serão sempre convidados para participarem das lives que os nossos médios estão fazendo por aqui e pelas redes sociais. A próxima será no dia 20/2 com a Jeane, no Instagram da editora Letra Espírita, onde serão estudados temas diversificados com base no livro Metamorfose. As minhas lives, eles estão dizendo que vai ser agora em fevereiro, mas até agora não me deram data nenhuma. Quando eu souber, eu aviso a vocês. Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, procurem pelo apoio técnico no chat ou pelo moderador, se for o assunto da palestra. Boa noite a todos, bom estudo para todos nós. Vamos cantar? Cinquenta e 57. Mãos de rosas. Fica sempre um pouco de perfume só nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume só nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre. Léo, você já escolheu? Gil, eu queria que você cantasse a primeira de novo, que era a que eu tinha escolhido. Então, como chegou mais gente na sala, aí a gente já faz o fechamento. Já pode ir lá ou vai mais uma antes? Acho que já pode ir, né? Falta 3 minutos. Se eu não me lembro, é a 32? Não, acho que é 15, não? Foi a primeira que você cantou. Isso, a 15. Agora a voz está melhor. Confia em Deus. Não queiras aumentar teu sofrimento.
já basta o sofrer que em ti já trazes. Não chore pela dor neste momento, o vento há de levá-la a outros mares. Não queiras pretender ser chuva fina, nem tentes aumentar a tua dor. No alto há um sol que te ilumina e aquece-nos num gesto de amor. Se buscas na ilusão a luz da vida, a luz na ilusão não estará. Se o Pai te permitiu trilhar caminhos, te deu um ninho para rebrilhar. Confia em Deus e não mais sofrerás. Os passos de Jesus estão marcados na estrada que sempre te elevará. É Ele que percebes ao teu lado, e o teu pranto Jesus enxugará. Se buscas na ilusão a luz da vida, a luz na ilusão não estará. Se o Pai te permitiu trilhar caminhos, te deu um ninho para rebrilhar. Confia em Deus e não mais sofrerás. Confia em Deus e não mais sofrerás. Boa noite a todos. Nosso palestrante me pediu que fizesse a oração inicial hoje. E eu queria pedir a todos que fechassem os olhos e se concentrassem na beleza que é a vida que nós vivemos. Apesar das dificuldades enfrentadas nesse momento, apesar de todos os obstáculos que nós encontramos, nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Deus, pedindo a sua luz, pedindo o seu caminho. Isso mostra que nós já percorremos um longo caminho, que nós estamos no sentido de conseguir entender os desígnios de Deus. E é por isso que hoje a nossa oração é para agradecer. Agradecer ao Pai todas as chances que nós temos de crescimento. E dentre essas chances, as dores benditas que nos fazem caminhar, que nos fazem aprender, que nos fazem mudar o rumo quando é necessário. Que essas dores sejam sempre benditas, porque estão entendidas por nós e agradecidas no seu desiderato, na sua finalidade, que é nos fazer avançar sempre no caminho do Pai, até chegarmos à luz. Obrigado, meu Pai, nos guie sempre, e o seu apoio é sempre muito importante para continuarmos as nossas caminhadas. Muito obrigado. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Então tá bom. Bom, né, ver todo mundo, né, os rostinhos aí em cada quadrinho, nos deixa mais menos solitário, né, durante essa hora de bate-papo. Confirmando o que a gente cantou na última música, eu queria começar esse bate-papo sobre dor, sobre sofrimento, com duas falas de Jesus, que elas possam nos acompanhar, servir de alicerce para toda essa reflexão que faremos hoje.
A primeira está em Mateus, né, quando ele fala das bem-aventuranças, que ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Um pouco mais para frente em Mateus, lá no versículo 11, capítulo 11, né, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu começo a falar sobre este tema, tendo como base essas duas afirmações de Jesus, que ninguém mais do que ele entendia sobre as nossas dores, entendia sobre os nossos sofrimentos, e veio aqui como um grande médico de alma para nos mostrar o caminho, nos mostrar através dos exemplos ao longo da sua jornada aqui, exemplos não só de que ele deixou como mensagem, mas vários personagens durante a sua estada nos deixam lições sobre lidar com isso. Então, vamos começar falando um pouco sobre a dor em si, né? O que seria a dor? Nós temos a dor física, aquela que é sentido, né? E qual é a finalidade dessa dor? Né? Lógico que assim, dor, se eu sentar o joelho numa cadeira, eu estou provocando, mas quero pensar sobre aquela dor que ela aparece em nós. E eu acredito que a finalidade dessa dor é mostrar que algo em nós não está bem. Então, sei lá, começo a sentir uma dor de ouvido, significa que existe algo nesta região que eu preciso de olhar. Se existe uma dor no coração, em qualquer parte do nosso corpo, a dor ela vai nos oferecer esse olhar. Imagine se a gente não sentisse a dor como prelúdio de algo que não está indo bem. Então, como ficaríamos? Possivelmente, se a gente não tivesse a dor, a gente morreria de infarto, ficaríamos surdo, perderíamos qualquer coisa. Então, a dor, em sua concepção material, ela tem essa função. A função de a gente focar em algo que precisa ser melhorado. Embora a gente sempre queira fugir da dor, então, materialmente, a dor é algo que a gente hoje, se a gente olhar, aí a gente está falando, voltando na dor física, quando a gente não quer investigar determinada dor, eu estou com dor de ouvido, eu estou com medo de ser alguma coisa, eu começo a fazer o quê? Começo a ter cuidados paliativos para essa dor. Começo a tomar analgésico, começo a fazer uma série de coisas para que eu não enfrente essa dor. Amanhã eu vou no médico, aí eu tomo... E se a gente não dá atenção a essa dor tende a aumentar. O problema, ele tende a se agravar. Então, tomando como base a dor física e o agravamento de quando a gente a ignora, leva a males piores, nos deixa refletir também, utilizar esse exemplo da dor física para o nosso interior. Ou seja, buscar alguma coisa, alguma dor que a gente sente ao longo da vida, porque dor nós temos várias, a dor de brigar com alguém, a dor de a gente perder alguém, a dor de uma separação, enfim, dor, ela vai nos acompanhar em nossa jornada. Então, observar a dor e não evitá-la é o que nos faz diferente daqueles de quando nós estávamos lá nos outros reinos, onde nós sentíamos a dor, mas essa dor ela não era raciocinada. Essa dor ela não tinha um enfoque de que a gente desse atenção a alguma coisa. E hoje, muitas vezes, existe, por exemplo,
a linha da psicossomática. Tem, cadê? Suzana está aqui, que é psicóloga, pode me ajudar depois, né? Mas é uma linha que a gente começa a observar que cada parte do nosso corpo que começa a doer, ele está trazendo para nós um aspecto emocional. Então, também é o nosso corpo nos comunicando de que alguma área da nossa jornada, da área da nossa vida, ela precisa ser observada, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Então, sendo assim, geralmente a gente acha que dor é um castigo. E o que nós queremos hoje é lançar uma luz sobre esse tema e que a dor fique um pouco mais leve. Então, a dor é algo que ela é inerente à vida. E a dor, ela faz com que a gente evolua, que venha enobrecer o nosso dia a dia, a nossa evolução. Tem uma passagem, e aí esse livro eu conheci dentro de um estudo que teve na fraternidade, chamado Ave Luz, que é esse livrinho aqui. Existe uma passagem nele sobre dor. E Tomé, né, ele sempre tem essa relação, né, de ter que tocar, então ele tem que compreender melhor. Ele pergunta a Jesus, que estava muito incomodado com essa relação de dor. O que a dor significava, por que as pessoas sofriam. E Jesus, com toda a sua sabedoria e sua calma, seu olhar sereno, né, nas conversas, o livro ele fala sobre que ele traz vários encontros que Jesus tinha com os apóstolos, com a comunidade, e eram sempre nas noites. Então, as pessoas sempre traziam algum assunto e ele falava. Então, você imagine como que deveria ser fabuloso, né? Fantástico você estar ali, tendo um rabi, né, sentado ali, e você puder perguntar para ele sobre qualquer assunto e, dentro da sua sabedoria, ele trazia. Então, ele traz o conceito de que a dor, ele diz o seguinte, que o que seria o conceito, ele traz o conceito do fogo ao cozimento dos alimentos. Então, ele fala para Tomé, olha, o fogo não faz com que a gente consiga se alimentar melhor através do processamento dos alimentos? Da mesma forma, a dor é esse fogo que faz com que a gente aprimore tudo isso que nós trazemos, tudo isso que a gente vem trazendo ao longo do tempo. É ela que vai nos colocar frente às pessoas que nós precisamos ser. Porque a gente não tem uma dor, a gente não passa por uma dor sem um motivo. A dor, ela tem uma função em nossa vida. Assim como a dor física do ouvido tem, as dores, se eu poderia talvez chamar assim, ou ousar chamar, as dores da nossa alma, hoje nós como sabedores, estamos buscando cada vez um entendimento mais dessa linearidade da vida, da continuidade da vida, que nossas vidas vêm sucedendo encarnação após encarnação, ela nada mais é do que uma forma da gente evoluir. É uma forma da gente seguir em frente, da gente passar e processar aquilo. Sabemos se nós sofremos por uma coisa ou outra, exatamente para, dentro das leis amorosas do Pai, nós já estudamos ela em algumas no estudo anterior, ela vem para fazer com que a gente repare aquilo em nós. Quando a gente faz, muitas vezes, vou usar essa expressão, o mal a alguém, o que mais fica machucado com isso, ao longo do tempo, não é o outro que foi objeto da nossa ação, mas somos nós mesmos. Então, para curar estas dores que nós viemos acumulando de outros tempos, ela aparece nessa vida, para nos fazer refletir, para nos fazer ter contato com todos nós.
E aí vem o sofrimento. Então, a dor, ela é inerente a todos. Ela não é algo que eu tenho e outro não tem. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí tem o subtítulo, a instrução dos espíritos, né? A paciência. Então, é dito que a dor é uma bênção que Deus envia a todos os seus eleitos. E aí eu vou ler exatamente o texto. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes, bem dizer de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou a glória do céu. Então ele continua dizendo que Jesus sofreu a dor da crucificação, mas ele não carregou esse sofrimento com ele. E muitas vezes, esse sofrimento, ele acaba fazendo o quê? A gente começa a sentir e a gente não quer processar essa dor, a gente não quer deixar a dor passar. Então, o sofrimento, ele entra como? Ele entra pesando essa dor. Então, de uma forma, no qual eu acredito, que o sofrimento é a forma que a gente expressa essa dor que a gente sente. Teve um autor que eu vi, não me lembro o nome dele agora, que ele diz que o sofrimento é a interpretação traumatizada de uma dor tópica. Então, seja, pontual. E que muitas vezes o medo de sentir dor exacerba a dor. Aí, quando eu li isso, eu lembrei de... A gente está agora no período de vacinação, então a gente vê algumas cenas aí de pessoal com medo de agulha. Então, o que acontece? A gente, por medo da agulha, a gente sofre mais do que a agulhada em si. Alguém já passou por isso? Deixa eu ver se tem alguma cabecinha balançando. Então, isso que acontece nas nossas vidas, a interpretação da dor. A gente, por medo ou de não compreender o que esse mecanismo divino tem em função em nossas vidas, a gente acaba ficando ainda mais com medo de sentir a dor. E quando a gente deixa de sentir a dor, isso só vai se agravando. Então, ser uma dor emocional, ser qualquer coisa, em qualquer momento, porque a vida ela não vai passar por nós sem dor. Isso nós vamos ter que aprender com ela. Já vi, Marcelo? Então, o que eu quero dizer? Que a gente tem que acabar com o medo da dor e entender que a gente não precisa de sofrer esse trauma. Sim, Marcelo? Boa noite, Léo. Então, a dor, ela é necessária? Sim. A dor, ela é necessária. Em algum texto de Kardec, deixa eu ver se eu separei, ou se eu vou... Não. Ele fala que a dor é o aguilhão necessário para o desenvolvimento moral da humanidade. Sem a dor, sem a gente sentir ou como processar, nós não faríamos nada. Nós ficaríamos sempre estacionados. Tem um texto do Chico, de um livro chamado Justiça Divina, que eu vou ler aqui, que ilustra bem essa questão da gente, da dor, da gente achar, né, sobre se a dor realmente é necessária e o porquê dela é necessária. Ele diz assim, que há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro.
Ele até brinca, né? Ele fala assim, Casa Branca no aclive da serra, né? Com um vale rente, que a gente tem de fontes claras, né? Essas fontes correndo perto da nossa casa, um jardim muito florido, né? Um clima doce, perfume da natureza, sabe? Sem nenhum aborrecimento, sem nenhum cuidado, né? Sem faltar nada. Ou seja, a gente tem uma vida sem problema nenhum, né? Aquela, né? E aí ele diz, a solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes, né? Portanto, é no trato da luta que as forças se enrijecem e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que devemos transformá-lo em bem duradouro. Então, ou seja, nós não temos, em nenhum momento da nossa existência, aquele dia, ou que nós passaremos a vida toda, e a gente sabe disso, por exemplo, a gente tinha uma visão de quando, antes, né, dos adventos das comunicações espíritas, né, das psicografias, dos livros, dos conhecimentos, que nós morreríamos e viveríamos ali, né, aqueles eleitos, né, dormiriam até que Jesus viria, que depois a gente iria lá para um campo florido, e nós não iríamos fazer mais nada, né, ficaríamos todo mundo, né, e nós sabemos que é o contrário, a gente vai para lá e continua o trabalho é bem mais intenso, né, exige muito mais da gente. Então, ou seja, não existe a gente passar por uma vida nela inerte. Então, por isso que a dor, ela realmente, ela é necessária para que a gente possa passar e se lapidar durante a vida. Um diamante? Sim, Charles. Não estou te ouvindo, você está no mudo. Termina o seu raciocínio primeiro, me desculpe. Ah, não, então tá bom. Então, ou seja, um diamante, para ele virar diamante, ele passou por todo um processo de pressão, em cima de pressão, até ele se tornar um diamante. Então, ele sai lá do carbono, se não me falha a memória, e até virar o diamante, ele passa por um processo intenso. E depois, para ele ter todo o seu brilho, ele ainda passa ainda por outro processo ainda mais doloroso. Então, não existe nenhum ser que passe nessa terra, sendo que ele não tenha em si o sentido da dor. Então, sim, respondendo claramente a pergunta da Edneia, a dor, ela é necessária. A gente só precisa entendê-la, buscar compreendê-la e diminuir esse medo que nós temos da dor. Sim, Charles. Você colocou a dor como uma situação de alerta, como parte da vida, né? E nós temos a ideia de que a dor é um castigo. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho essa diferenciação, só para ficar bem claro para a gente qual é a função primária da dor, né? E que a dor não é um castigo para a gente. Na verdade, ela é só um alerta de caminho. Charles, o seguinte, aí voltando, né, um pouco, talvez didaticamente, nós todos fomos criados simples e ignorantes e estamos ao longo dessa jornada buscando aprender. E esse aprendizado ele vai vir com experiências, a gente vai vir com a lapidação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto. E ao longo esse aprendizado, ele não acontece eu com eu mesmo. Ele acontece comigo e quem está em minha volta. E durante esse aprendizado, nós vamos cometer, se eu posso chamar assim, de equívocos, que são inerentes do processo de evolução. Então, para eu entender o amor, como Jesus trouxe para nós,
ele precisou também passar por todas as mazelas humanas. Teve que errar, ser um errante como todos nós, e através do princípio da dor, ele mesmo compreender e se aperfeiçoar. Então, a dor, ela não é privilégio, ou, vou trocar, ela não é castigo, mas ela é inerente a todo ser humano. Nós temos uma visão, e aí quando a gente se coloca como vítima, né, então quando a gente começa a achar que a dor é um castigo, nós nos estamos colocando na posição de vítimas, e não como atores da nossa história. Então, nada que chega até a gente, ele não chega por acaso. Ele vem, e aí voltando, ele vem como uma função de reparação. Muitas vezes eu não posso ter uma dor, e ela necessariamente, eu vou reparar com aquela pessoa que eu causei uma dor no passado. Mas eu vou me deparar com a dor no qual eu preciso ressignificar com a situação do qual eu ocasionei. Então, eu acredito que uma coisa que é muito importante a gente sempre ter em mente e lembrar, de que nós hoje somos frutos de todas as nossas escolhas que fizemos ao longo das nossas existências. Sendo assim, tudo que chega até a gente também é fruto disso. Então, eu preciso, neste momento, me colocar como protagonista da minha vida, como ser responsável por tudo aquilo que eu estou vivenciando. Então, quando eu entender que eu sou responsável, e quando eu entender que a dor é um instrumento que vai fazer eu progredir, eu vou compreender, vou tentar ouvir o que isso quer me trazer. Então, o castigo, ele está muito ligado no que eu acredito, na minha opinião, a me colocar no papel de vítima. Então, eu transfiro toda a minha dor para outro. Eu estou sofrendo porque determinada pessoa me largou. Eu estou sofrendo porque Deus é injusto comigo. Eu estou sofrendo, enfim. Então, nós vamos vivendo aí dia após dia no sofrimento, passando para outras pessoas. E não tomando a gente como o protagonista. Então, eu diferencio desta forma. Quando eu acho que é castigo, eu não estou fazendo o meu exercício de onde está a minha responsabilidade frente àquilo que está me colocando. Eu estou transferindo de mim para outro. E aí, muitas vezes, advém o que é mais pesado, o que torna esse processo da dor que nunca passa, que é o sofrimento. Sim, Marcelo. Sabendo que a dor é necessária, como fica a minha escolha de aprender entre o amor e a dor? Pode repetir? Eu acabei não... Tá. Sabendo agora que a dor é necessária, como fica a minha escolha de aprender entre o amor e a dor? Tem mais perguntas? Não, tudo bem. Bem, essa é uma frase também muito falada, né? Ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor, né? Então, o que acontece? Só que essa frase, se a gente for contextualizar ela no ensino de hoje, já que a dor é necessária, então eu vou aprender pela dor, certo? Então, eu não vou ter um aprendizado sem a dor, sobre esse contexto que estamos falando. Agora, o amor, ele vai facilitar o quê? Poderia dizer que ele é um bálsamo por esta dor que nós estamos sentindo. É o amor por mim que vai fazer com que eu procure entender essa dor. Então, o amor, ele vai nos permitir que a gente sinta a dor e procure ajuda. Quando falta o amor em nossa vida, quando falta o que hoje a espiritualidade tanto traz em todas as suas comunicações mais recentes, que é buscar o olhar para dentro de si, é o quê? Eu fico o tempo todo culpando os outros, buscando coisas externas para justificar aquela dor e sem olhar para mim. Então,
o amor vai fazer com que isso, quando eu começo a me amar, quando eu começo a olhar, como eu começo a entender que eu sou merecedor do amor divino, do amor do Pai, e eu começo a entender isso pelo amor que eu tenho por mim, essa dor, ela começa a se transformar. Ela começa a exercer a função que é de nos mover. A dor, ela não veio para paralisar. A dor, ela veio para nos mover. Então, ao meu entendimento, eu vejo que aí sim entra o amor. Então, o entendimento do amor, ele compreendendo o papel da dor, eles se completam. A dor, por si só, não faz com que a gente vai se paralisar. Então, quando a gente opta por eu vou aprender na dor, a gente não veio pelo amor, é porque indo pela dor, mas foi o amor que fez com que a gente buscasse, que a gente tivesse forças de continuar a nossa busca por um entendimento e compreender o que essa dor representa. Tem mais perguntas? A dor é necessária por toda a vida imortal? Sim. A dor, ela vai nos acompanhar durante todo o nosso processo de evolução. Nós estamos ainda engateando em função da onde nós podemos chegar. Então, nós sentiremos as dores aqui, enquanto encarnados, e sentiremos a dor quando a gente desencarnar. Então, esse processo da dor, ela talvez eu não possa dizer que ela vai acompanhar durante toda a nossa imortalidade. Quem sou eu para poder dizer até onde ela consegue ir, porque aí é algo que eu não experimentei. Não sou como Jesus, que tinha vivido muito, para trazer a sua verdade. Mas o que eu compreendo que ela vai ser necessária durante todo o período que for necessário algum entendimento que a gente vai precisar para se tornarmos espíritos melhores. Então, tendo essa premissa, eu acredito que ela vai acompanhar. Jesus era um ser angelical. Veio até nós e sofreu as nossas dores. Então, se eu for olhar, tendo Jesus como comparativo, sim, a dor vai acompanhar a gente por toda a eternidade. Mas não no sentido de dor dolorido, mas no sentido de dor educacional, de dor transformacional do ser humano. Não. Sim. Posso dizer que a dor, ela serve também para me proteger? Sim, Charles, absolutamente. Como a gente disse lá, da dor no sentido de, quando a gente sente algo físico, o que ela está querendo nos trazer? Né? Eu estou com a dor no coração. É uma proteção. Estou dizendo, o corpo, o órgão está me dizendo, procure um médico. Porque nós sabemos que esse veículo que nós estamos, ele é um veículo que se manifesta para que a gente possa viver todas as dores que a gente precisa de existir. Mas, emocionalmente, a dor, ela não tem o efeito de proteção, no sentido de como tem a dor no corpo físico. Emocionalmente, se a gente evitar a dor, ou se a gente compreender como ela está tentando me proteger de algo, eu posso utilizar isso como uma desculpa para que eu não enfrente aquilo que eu preciso enfrentar. Eu não sei se o que você quis dizer como proteção, em igual desses polos ela está. Se eu não me fiz entender, você me fale. Não, é mais ou menos nesse sentido, mas eu tinha a impressão de que a dor, mesmo a dor psicológica, ela pode ser um alerta do que eu estou fazendo não está muito bom, não está no caminho do meu ser, que eu estou também me violentando de fazer determinado ato. E, nesse sentido, poderia ser uma proteção. Faz sentido o que eu estou falando? Não, perfeito, é isso mesmo. Olhando da forma como você colocou, sim, é uma proteção que a dor está fazendo para que eu não fique inerte durante a vida. Você tem toda a razão. Então, ela também tem esse sentido. Aí, olhando dessa forma, sim, ela veio para nos proteger, para não deixar em nenhum momento
que a gente passe pela vida sem experimentar aquilo que nós devemos experimentar. Porque a gente sabe, através dos conhecimentos, que estar aqui encarnado é uma grande dádiva. Quantos muitos espíritos, irmãos, querem vir, mas não têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que adquiriu no plano espiritual. Uma vez no Salão da Fraternidade, em uma palestra, algum espírito disse que encarnar é quase que ganhar na loteria no plano espiritual. Então, seja, nós não podemos desperdiçar o tempo valioso que nós temos aqui enquanto encarnados sem que a gente viva aquilo que precisa de viver. Então, essa é a função da dor como proteção, você está muito correto. Porque ela veio exatamente para proteger, para não dizer, olha, não passe mais essa vida sem encarar aquilo que você precisa encarar. Ah, quer dizer então de que se eu não passar por isso, se eu não passar foi uma escolha nossa. Lidar com a dor vai ser de acordo com o que cada um é capaz de fazer. Então, a gente também não pode se culpar de querer chegar a toda dor, querer vivenciá-la ao máximo, querer sair do 0 para o 80. A gente vai viver isso de uma forma tranquila. A gente não tem que se sentir culpado, mas nós precisamos ter consciência do papel que ela exerce em nossa vida. Era isso? Eu poderia dizer, então, que se eu desmistificar a dor e colocá-la apenas como uma aliada do meu crescimento, eu não tenho toda essa carga que eu coloco de sentir dor. Pelo contrário, é só mais um instrumento que a vida me dá para eu voltar para o caminho, ou para alertar que eu estou saindo do caminho. Faz sentido isso? Sim, é exatamente isso. Esse é o papel da dor. Só que nós somos treinados desde muito cedo a evitar a dor. Nós não queremos experimentar a dor. E a gente começa isso e até em função das primeiras dores que sofremos são as dores físicas quando criança. Cai, rala o joelho, apronta. Então a gente começa a sentir. Então a gente sabe automaticamente, a gente já sabe que a dor não é algo bom. Então eu começo a fazer o quê? Tudo para evitá-la. E aí isso acaba passando também para os outros aspectos de nossa vida. Então, muitas vezes, quantos de nós temos a oportunidade de ler ou de ouvir sobre realmente essa função da dor? Muitas vezes, possivelmente eu, se não tivesse entrado para a fraternidade, escutado tantas palestras lá no salão, como assistido, possivelmente eu estaria alienado no mundo, as dores passando e eu sem entender o porquê que isso está vindo. Até que momento, e aí vem a frase, né? Se não vai pela dor, não vai pelo amor, a dor seria tão intensa que eu teria que buscar algo para fazer com que eu raciocinasse sobre essa dor. Mas, de uma forma muito geral, nós passamos sem ter conhecimento da função pedagógica da dor, eu vou usar a expressão que você cunhou bem, da função protetora da dor, e me colocaria apenas como vítima, como castigo, e deixaria a oportunidade passar. Poderíamos dizer que essa ideia de dor tem alguma ligação com o nosso histórico de impingir dor a quem a gente quer castigar? E veio essa ideia agora, porque sempre que nós queremos castigar alguém, historicamente, a gente tenta impingir dor a essa pessoa, açoitando, espancando, esse tipo de coisa. Será que não pode vir daí também a ideia de se evitar a dor e que a dor seja um castigo? Charles, você tem razão. A gente usa a dor, os flagelos contra o outro, quando a gente quer magoar, e aí a gente tem a mesma expressão, né? Causar a outro a dor, que na verdade o outro vai sentir isso de uma forma. Nós ainda fazemos isso em função de não compreender o papel do outro nas nossas relações. Entender que muitas vezes, e aí o outro,
ao tentar infligir uma dor em mim, vai fazer com que eu reflita sobre coisas que eu não poderia até então, até com que o outro me afligisse, eu não teria despertado. Então, isso, nesse período que nós estamos ainda, de entender o nosso papel no mundo, nesse caminho de evolução, nós vamos o tempo todo ser aquele que vai açoitar alguém e também vamos sermos açoitados. Porque ainda nós não compreendemos todos os mecanismos do amor. Então, a dor, ela vai se fazer necessária em função disso. Então, ela vem com esse instinto, talvez não seria instinto, mas ela vem com esse objetivo de nos levar para frente. Então, quando eu estou utilizando a dor para machucar alguém, mesmo que para aquele alguém essa dor pode ser pedagógica, mas eu não vou escapar dos reflexos dos meus atos. Então, toda vez que eu causar a dor conscientemente em alguém com o intuito, aí eu vou usar essa expressão, né, de machucar o outro, eu em algum momento vou ter que reparar essa dor. E aí, sim, essa dor ela vai voltar em mim para que eu consiga ressignificar isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou se eu acabei desviando no meio do caminho. Não, é excelente. Obrigado, Léo. Pode falar, Marcelo. Obrigada. Mas o sofrimento é a expressão da dor? Não, o sofrimento não poderia dizer que é expressão da dor. O sofrimento, ele é uma interpretação dessa dor. Então, a gente já viu muitas vezes essa frase. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Todo mundo já ouviu essa frase, já? Ou quase todo mundo já ouviu. Então, o que seria o sofrimento? O sofrimento seria... Lembra que eu falei que o medo exacerbado, o medo da dor aumenta a dor ainda mais? O sofrimento está nessa mesma linha. O sofrimento ele vai ampliar essa dor. Esse sofrimento ele passa a alimentar essa dor. A dor nós devemos senti-la. Só que a dor, como sentida, ela vai ter um prazo para poder terminar. Se eu chutar a porta, o meu dedo vai ficar latejando, mas o corpo vai se organizar e vai parar a dor. O que vai ser o sofrimento? O que eu vou fazer com essa dor que eu senti? Quem que eu vou culpar a porta? Eu vou ficar com raiva? Isso vai alimentar outros sentimentos em função deste sofrimento que eu estou levando. Então, no meu simples entendimento, o sofrimento é o prolongamento desnecessário dessa dor. Eu ficar cultivando essa dor sem procurar entendê-la, sem procurar ressignificá-la, sem procurar dar o sentido para ela. Então, este é o sofrimento. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós estamos nesse processo evolucional. Nós estamos nesse processo de sentir dor e ficar ali sofrendo, até que esse sofrimento seja quase insuportável. Aí a gente levanta a mão e pede ajuda. Alguém que está próximo da gente vai chegar para ajudar. Mas nós somos mestres em sofrer. Então, a ideia é que a gente passe a vida experimentando as dores sem que haja esse sofrimento, né? Ou seja, essa ampliação dessa dor. Sim, Marcelo? Só existe crescimento através da dor? Essa dor vai conosco após o desencarne? São duas perguntas para a mesma pessoa. O que acontece? A dor, ela é o instrumento que vai fazer com que eu ande. Então, eu estou olhando aquilo que eu estou defendendo hoje. Essa é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade, o ideal é que cada um busque o entendimento. Então, na minha verdade, eu não consigo evoluir sem passar por essa via chamada dor.
Porque se eu não tiver a dor, eu não vou me mover. Eu não vou fazer com que eu ande. Então, a dor ela é extremamente necessária para a evolução humana. Sem ela, a gente não consegue progredir. E sim, ela continua no plano espiritual. As dores que eu não trabalho aqui, elas vão ficar ainda mais... muitas vezes aqui eu consigo mascarar a minha dor. A matéria permite que eu faça isso. Então, eu posso estar sofrendo, mas eu continuo sorrindo. Eu continuo, muitas vezes, o meu corpo permanece, né, bem tratado. Agora, no plano espiritual, essa dor, ela não é mascarável. Ela é perceptível. E ela é muito mais intensa do que aqui. Então, por isso que sempre fala, aproveitem o tempo que nós temos encarnados, para que a gente possa, através do nosso trabalho, do trabalho do dia a dia, e aí, se eu poderia citar aqui, né, um termo que é a resignação frente às nossas dores, exatamente por isso, para entender essa dor e entender que ela vai me levar a um caminho melhor. Então, se eu começo a compreender e começo a trabalhar, significa o quê? Que eu vou fazer com que as minhas dores sejam minimizadas no plano espiritual. E muitas vezes, tem determinados irmãos, por alguns livros que eu já li, que o que acontece? Até no plano espiritual, ou seja, eu passei aqui a minha vida toda como encarnado, não compreendi a função da dor, vou para o plano espiritual, continuo vivenciando tudo aquilo que eu não vivenciei, e a única forma que eu vou ter de realmente fazer com que eu olhe para dentro de mim é a dor. Então, a dor ela vai servir como instrumento de evolução, não só quando nós estamos encarnados, mas ela continua quando a gente desencarnado. Se a gente não olhar alguma coisa aqui, a gente vai olhar do lado de lá. E a dor vai nos acompanhar até que a gente consiga observar isso. Então, a dor, ela continua prosseguindo durante toda a nossa caminhada, seja aqui encarnado, seja desencarnado. Mas em certos casos, a dor não é reflexo de ações passadas, como consequência de atos do passado? Nesse caso, ainda que não seja o mais correto falar em punição, seria consequência desses atos, trocando em miúdos, colher o que plantou? Sim. É a lei da causa e efeito. A lei, ela é igual para todo mundo. Então, nós somos, e aí quando a gente começa a entender o sentido de sermos responsáveis, e entendermos esta palavra, autorresponsáveis, a gente começa a compreender que tudo que nós estamos experimentando foi reflexo do que nós vivemos no passado. Então, a gente não tem como fugir disso. Porque se a gente foge disso, a gente está indo contra as leis amorosas do Pai. Se a gente não opta por não sofrer ou de não encarar aquela dor, seria como um pai que um filho faz algo que ele deveria, vou usar as expressões de hoje, dar determinado limite, né, de conversar, de mostrar o lado errado, que é essa função da dor. Então, se o pai ele passa a ser negligente com o filho, o que vai acontecer? O filho não vai entender quais são os processos da vida. Isso acontece com a gente durante o nosso processo de evolução. Se não tivesse estas leis que nos colocasse à prova, que nos fizesse sentir aquilo que um dia nós poderemos, que nós causamos a alguém ou em situações, nós passaríamos a vida toda repetindo os mesmos atos. Entende? Então, ou seja, ela não tem jeito. Ela vai existir, ela vai estar ao nosso lado, e sim, ela é reflexo de todas as nossas experiências passadas. E também será reflexo das nossas experiências aqui. Porque muitas vezes a gente tem a concepção de tudo que eu vivo aqui foi coisa que eu adquiri lá, sabe, há 300 anos atrás. E tem as dores que eu causei aqui como encarnado e aqui ela vai vir o preço. Então, nós só precisamos entender que é tudo aquilo que eu vivenciei para trás, nessa ou nas outras vidas.
Temos mais perguntas? Tem sim. Obrigada. A morte, quando acontece precocemente, de uma forma abrupta e causada por um vírus desconhecido, como aconteceu recentemente com meu esposo, que até então não tinha nenhum problema de saúde, alegre e amava a vida. É muito difícil de superar. Você pode dar uma palavra sobre isso, por favor? Bem, nós precisamos compreender que realmente nós nos relacionamos aqui com os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, e essa partida ela é muito dolorosa, muito. Ela não é fácil de ser esquecida. Ela não é fácil de ser vivida, porque a gente quer ter alguém ao nosso lado, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, aquelas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, nós queremos que a gente viva o tempo todo com elas. Então, essa dor, que é uma dor que dói lá no fundo da nossa alma, por essa principalmente como foi colocado, né, quando nós somos pegos de surpresas, apesar que a dor da partida de um ente querido seja, sabe, inesperada, ou seja, esperada, ela vai causar a mesma profundidade de dor, porque nós não estamos preparados ainda para poder perder as pessoas que amamos. Eu acho que a gente nunca vai estar preparado. Por mais que nós sabemos, desde que nós nascemos, que a coisa mais certa que tem na vida da gente é a nossa passagem, então, ou seja, eu encarnei e eu vou desencarnar. A hora que vai ser dita, ela vai ser mediante a vontade de Deus. Então, este momento é difícil de superar. Essa dor, e aí a permanência dessa dor é que gera esse sofrimento. Então, uma coisa é eu vivenciar o luto, eu sentir saudade, eu chorar, sabe? Eu lembrar de coisas que que nós vivemos juntos e a gente sentir saudade. Isso é a coisa natural. É saudável a gente passar por isso. E aonde que isso não vai ser mais saudável? Aonde eu começo a utilizar, e aí entra o sofrimento, onde eu começo a me culpar, onde eu começo a fazer coisas, a elaborar coisas na minha cabeça, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, Deus foi injusto. Aí eu começo, e aí volto lá atrás. Eu passo pro externo essa minha relação de dor. Eu passo a vivenciar esse ciclo constantemente. E aí o sofrimento, ele está exatamente nisso, da gente sentir a dor e não conseguir sair dessa dor. Isso vira um ciclo o tempo inteiro. Então, sim, a morte precoce, né? Ela é muito, posso dizer que ela pode ser difícil superar, como foi colocado, mas ela é possível de ser superada quando a gente exercita a nossa fé em Deus. Quando a gente exercita que nós sabemos que que a nossa existência, ela não se limita a esta vida. Que nós nos reencontraremos brevemente, porque a vida passa num instante. Então ela é difícil realmente de ser superada. Nós vivemos agora este momento dessa pandemia, um momento de dor quase que insuportável no mundo inteiro. É um momento que causa muito sofrimento para todos nós. Então, nós temos um aprendizado de dor, hoje, coletivo. O que essa dor coletivamente está nos mostrando? Que caminhos que essa humanidade que agora sofre, que essa humanidade que agora é afligida por essa dor, o que essa humanidade fez para que nós chegássemos até aqui? O que essa humanidade agora pode fazer para mudar e usar essa dor agora como um sinal de melhoria? Então, sendo assim dessa forma, eu vejo que é uma dor, ela é difícil de superar, mas nós precisamos manter a fé no que Jesus nos trouxe, nos seus ensinamentos. Então, quando sentirmos
essa dor insuperável, quando sentimos essa dor que nos assola o peito quando a gente lembra e que perde alguém, precisamos lembrar do que Jesus nos disse e buscar o colo dele, de buscar esse conforto nele, porque somente ele é capaz de, nesse momento, nos dar a força necessária para superar esse momento de dor e não permitir que essa dor vire um sofrimento e nos acompanhe ao longo de toda a nossa jornada, deixando que a gente aproveite as coisas boas que nós ainda temos que vivenciar nessa vida. Aí muitas vezes a gente se prende em uma dor e não vivenciamos todas as dores que nós precisamos vivenciar. E muitas vezes eu tenho certeza de que quando a gente consegue superar essa dor, nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais fortes e com capacidade de enxergar a vida melhor e ainda utilizar o nosso exemplo para com o outro. Obrigada, Léo. Tem mais uma pergunta. O que leva ao sofrimento seria se apegar às reações iniciais da dor, geralmente carregada de emoções? Neste momento, parece que o fato é algo injusto. Que leva o sofrimento a se apegar... Não. O que leva ao sofrimento seria se apegar às reações iniciais da dor, geralmente carregadas de emoções? Bem, o que leva... Primeiro que vem essa emoção. Então, quando a gente está nesse processo de aprendizado, realmente, este momento pode nos prender ao sofrimento, né? Pode fazer com que o sofrimento ele se perpetue. Nós estamos buscando hoje entender que esse sofrimento ele não precisa de existir. Eu posso ter a dor sem existir o sofrimento. Então, a dor ela vai vir para colocar essas emoções para a gente consiga trabalhar. Então, quando a gente vai ver que esse negócio que a gente está sentindo, essa emoção está virando um sofrimento, pelo tempo que a gente fica preso nela. Engraçado que há um tempo atrás, eu estava lendo e alguém comentando comigo sobre uma série que tem passa na TV a cabo, tem na Netflix, chamado Lúcifer. Deixa eu ver se alguém que está aqui na minha tela, alguém já viu essa série? Deixa eu ver. Argeu, Charles, mais quem? Suzana, Sueli. Rapaz, tem um monte de gente que vê Lúcifer. Muito bem. O que acontece? Aí, um dia, eu estava participando de uma conversa de amigos e esse amigo meu me trouxe essa coisa. Rapaz, acontece um negócio engraçado. Porque na série, o diabo faz com que a pessoa reviva aquele momento que lhe afligiu. Então, como fizesse, sabe, nunca saísse. E agora você me perguntando sobre isso, me fez lembrar dessa fala do meu amigo. Então, ou seja, o castigo que o cara tem lá no inferno é reviver sempre aquele sofrimento dele. Por isso que o sofrimento é eterno. E aí, trazendo para hoje, para o que a gente está falando hoje, realmente eu vejo que ele está trazendo um grande ensinamento para a gente, que é exatamente que a gente pode quebrar esse ciclo de sofrimento eterno. De que forma? Da forma de compreender o papel dessa dor, desse sofrimento em nossa vida. Então, as emoções, ela vai vir e eu preciso de senti-las, eu preciso de processá-las e não ficar com que esse loop seja eterno. Então, sendo assim, realmente a dor ela vai despertar, ela vai carregar, ela vai trazer raiva, ela vai trazer tristeza, ela vai trazer ira. Isso não trabalhado, traz o quê? Traz outros malefícios para a nossa saúde, seja a saúde do nosso corpo físico, seja da nossa saúde mental, seja da nossa saúde espiritual. Então, acredito eu que a partir de hoje a gente já consiga entender ou começar a perceber quando que eu estou começando a entrar nesse estágio de sofrimento. E de alguma forma que a gente possa buscar forças para interrompê-lo. Entender que essa emoção vem, entender se comunicar com essa emoção, entender qual é a função dela, que todas as nossas emoções, aí são assuntos para outros estudos, mas as emoções, ela tem um papel importante no nosso dia a dia. Ela vai trazer coisas que nós precisamos
de refletir. Então, a dor e a emoção, elas trabalham juntas para o melhor desenvolvimento, nosso melhor aproveitamento, né? O nosso melhor crescimento moral. Sim, moderadora. Mas existem dores que... Só um minutinho que uma palavra saiu do contexto aqui. Entendi. Mas existem dores que podem ser apenas reflexos daquilo que a razão resolve escamotear, ou seja, dores que desviam nossas emoções e, consequentemente, precisam ser desmascaradas pela própria razão? Eu mandei para você, se você quiser ler. Não li, não estou lendo, não. Lê de novo, para eu processar, que essa daí é pesada. Vamos lá. Mas existem dores que podem ser apenas reflexo daquilo que a razão resolve escamotear, ou seja, dores que desviam nossas emoções e, consequentemente, precisam ser desmascaradas pela própria razão? Quer que eu leia de novo? Não, eu estou maquinando. Bem, nós temos ali as emoções e a razão. A razão, ela é o nosso intelecto. Eu vejo que nós utilizamos a razão, neste caso, de uma forma totalmente para evitar a dor. Então, não acho que a razão ela vai escamotear a dor. Estou dizendo isso num processo inconsciente. Eu digo que eu posso usar a razão de uma forma consciente para não permitir que com essa dor eu continue sentindo. Então, a razão, neste caso, essa questão da intelectualidade nossa de raciocinar, a gente usa todos os artifícios que nós temos, quando a gente não quer encarar aquilo que precisamos, então eu vou criar ali uma desculpa para mim, que aquilo ali é passageiro, que eu não preciso dar atenção naquilo, que eu não preciso me cuidar. E estou utilizando o que para fazer isso? A emoção? Estou utilizando a razão, a inteligência para escamotear, como foi colocado, a dor que eu preciso passar. Mas isso não num processo inconsciente, como uma proteção. Eu acabo utilizando isso de uma forma consciente. Eu analiso, não quero sentir, e acabo passando isso para frente e deixando para eu resolver em algum outro momento. Então, eu enxergo dessa forma, que a razão, e aí nós precisamos nos policiar exatamente nesse pensamento. Será que o que eu estou fazendo é algo raciocinado ou estou somente fazendo isso para me esquivar do que aquilo que eu preciso passar eu não quero passar? A minha razão eu estou justificando como uma fuga? Então, vale a gente refletir sobre isso. Então, na minha concepção, quando eu começo a usar, é sim uma fuga, e a gente adora botar panos quentes e não querer sofrer. Tem mais uma pergunta. Mais duas. Posso me iludir com a razão e somente colocar debaixo do tapete o sofrimento construído no momento da dor? Sim, eu acho que está dentro disso que a gente veio falando, né? Eu vou me iludir com a razão e vou usar a própria pergunta, né? Vou colocar isso por baixo do tapete e vou ficar nesse processo de fuga eternamente. Só que a gente consegue deixar a sujeira embaixo do tapete muito tempo? Não. A primeira que a gente coloca, o tapete fica nivelado. A segunda que a gente coloca também fica. Mas vai chegar um momento que vai começar a fazer uma barriguinha, certo? Vai começar a fazer ali, ó. E vai chegar um momento que eu não tenho como mais esconder isso. Eu vou ter que colocar isso para fora. Então, esse que é a grande questão da dor. É eu compreender que em algum momento eu vou ter que passar por ela. Eu posso, muitas vezes, fazer assim, ó.
Eu não estou preparado para lidar com isso, então eu vou ficar esperando, eu vou ali tentando me preparar para lidar com a dor. Isso é normal entre todos nós, botar ali embaixo do tapete para esperar o próximo passo. Só que se a gente for esperar a gente adquirir todas as aptidões que nós precisamos para fazer alguma coisa por nós e pelo outro, a gente não vai fazer nada nunca. Porque nós não nascemos perfeitos, a gente está nesse processo. Então, a mesma forma é lidar com a dor. Eu posso, naquele momento, não saber lidar, não saber como proceder com isso, mas eu começo a buscar. E aí, neste caminho, eu vou me curando. Mas, sim, ela acaba, em algum momento, aparecendo. Então, eu posso usar a razão para mascarar, posso botar ela embaixo do tapete, mas ela vai aparecer, não tem jeito. A dor é inerente à nossa vida. A gente pode tentar escamoteá-la, fazer qualquer coisa, mas a dor faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Completando essa pergunta que veio agora, estou com... A Adriana relata que está um pouco confusa. Ela pergunta se é a dor ou o sofrimento que consegue se colocar embaixo do tapete. Eu consigo colocar a dor embaixo do tapete. O sofrimento não vai permitir com que essa dor fique embaixo do tapete. Por quê? Porque o sofrimento não me deixa esquecer a dor. O sofrimento me mantém a dor ativa em minha mente o tempo inteiro. Então, ou seja, a dor eu vou fingir que ela não existe. Então, não chegou nem no estágio do sofrimento. O sofrimento é quando eu dou uma atenção aguda a essa dor, quase que traumática. Então, eu vivo revivendo essa dor o tempo inteiro. Conseguiu compreender a diferença entre uma e outra? Então, o sofrimento ele não deixa a gente esquecer da dor. O sofrimento nos aprisiona a dor. Bota ali, ó, uma algema e a gente fica ali algemado com aquela dor ali o tempo inteiro. Agora, a dor eu posso ignorá-la. Posso tomar um analgésico, né? Vamos passar pelas dores do corpo físico, tomar um analgésico, finge que não coloca, não vou dar atenção, eu estou colocando embaixo do tapete. Só que em algum momento vai ficar tão insuportável que eu vou ter que lidar. Então, a diferença entre a dor e o sofrimento é essa. O sofrimento, ele amplifica a dor. Então, quem vai ficar embaixo do tapete é a dor. O sofrimento vai fazer com que ela fique fora do tapete e a gente fica ali arrastando a corrente com ela o tempo todo com a gente. Ok? Mais uma perguntinha. Eu faria isso quando uso de subterfúgios para anestesiá-la? Sim, exatamente. Aí, vou só perguntar. Foi Jeane que escreveu, né? Então, Jeane, vê se eu interpretei da forma correta. Eu faria isso colocar ela embaixo do tapete, é isso? Então, ou seja, eu boto embaixo do tapete exatamente quando eu quero mantê-la longe de mim. Eu quero ficar, fica para lá e eu fico para cá. Eu não quero sentir essa dor. Então, eu deixo ela ali o tempo inteiro. Vou escondendo ela e vou tomando analgésico a minha vida toda. Posso passar a minha vida toda anestesiado, sabe? Tomando analgésico. Mas, quando eu sair daqui para ir para a pátria espiritual, eu não vou ter mais analgésico para poder tomar. Entende? Lá eu vou realmente sentir toda essa dor. E ali eu vou ter que lidar com ela. Então, colocar ela embaixo do tapete como subterfúgio, como analgésico, a princípio pode ser tentador passar por isso. Mas não é o que nós precisamos fazer como seres que estamos em evolução. Nós precisamos encarar essa dor, por mais difícil que seja. Volto a dizer, como nós estamos em evolução, toda dor para chegar eu vou matando no peito. Não, deixa que agora eu vou resolver esse negócio. Nós vamos jogar ela embaixo do tapete, a gente vai namorar, se encontrar com ela, ela vai repassar na nossa vida de novo. Vai acontecer tudo isso. E a gente se reconhecer nesse processo, a gente começar a ver esse processo acontecer em nossa vida, começar a identificá-lo, a gente já vai começar. Eu posso até identificá-lo e não fazer nada com ele. Ok, entendi, sei que você quer ensinar, mas eu não quero passar por isso agora. Ok. Eu já evoluí, eu já consegui identificar
que aquilo quer me mostrar alguma coisa. Eu posso não querer ver naquele momento, mas já consigo identificar. Já é uma evolução. Então, nós vamos tratar isso no nosso ritmo. Sabe? Dia após dia, sem culpa, sem remorso, sabe? Sem esses sentimentos negativos. Eu vou lidar com ela da forma como que eu consigo lidar. Cada um, aí vem aquela expressão, né? Que Deus, Jesus dá a cruz que cada um só consegue suportar. Então vai chegar a dor, a gente vai carregar até onde não consegue, onde não conseguir vai vir, a gente vai pedir auxílio, mas o ideal é que a gente comece já, talvez não resolver tudo, mas começar a enxergar eu como ator deste processo, começar a identificar a dor como um instrumento de evolução, começar a enxergar a dor como uma aliada e não como uma inimiga. Calma, achei. E como me liberto do sofrimento? Compreendendo a dor. Muitas vezes, a gente está nesse sofrimento tanto tempo, vivendo esse ciclo, e que a gente precisa, a primeira parte da gente se libertar do sofrimento é enxergar que nós estamos sofrendo. A gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente identifica aquilo na gente. Como eu começo a identificar? Quando eu começo a conhecer toda essa gama de sentimentos, de emoções, de todas essas coisas que fazem parte da nossa jornada terrena, é igual identificar. Se a gente não sabe conhecer, se ninguém nunca mostrou uma maçã para a gente, chega com aquela fruta, nós vamos perguntar o que é isso. A pessoa que conhece vai dizer, isso é uma maçã. Então, toda vez que a gente vê aquilo, nós vamos identificar com uma maçã. Então, todas essas emoções, tudo isso que a gente está passando, é exatamente o quê? Tendo conhecimento com aquilo que está inerente a gente, que a gente tem que conhecer, mas que a gente não consegue dar nome. Então, essa perpetuação dessa dor, hoje a gente consegue entender que isso é um sofrimento. Identifiquei que eu estou num processo de sofrimento, eu vou precisar de fazer o quê? Buscar ajuda. Seja buscar ajuda através da medicina terrena, seja através da medicina espiritual, seja através da medicina energética, eu vou buscar uma forma, porque muitas vezes a gente está nesse ciclo tão grande que a gente não consegue sair dele sozinho. Foi por isso que Jesus veio até a gente, para que ele nos auxiliasse, nos mostrasse o caminho, dizer para ele, quando vocês precisarem de ajuda, lembre-se, eu estou aqui. É exatamente para nos dar força para superar este momento. Dar força para que a gente consiga sair desse sofrimento. Muitas vezes a gente precisa de muita ajuda, porque a gente ficou tanto tempo alimentando esse sofrimento que é muito difícil a gente conseguir sair dele sozinho. Então, por isso que eu disse que muitas vezes a gente sentir a dor e a gente conseguir entender e superar essa dor, muitas vezes nós vamos auxiliar outros com o nosso exemplo. Então, muitas vezes a gente consegue com o nosso exemplo de dizer, olha, eu passei por esse sofrimento, passei, né, anos e anos e anos e anos sofrendo. A gente pode ver isso, eu vi que o Silvio está na palestra. E aí, Silvio? Né? O Silvio, por exemplo, sempre nos trouxe lá nas palestras da Fraternidade a sua experiência, né, a sua vivência frente do movimento dos Alcoólicos Anônimos. A pessoa que é alcoólatra, ela está num sofrimento, certo, Silvio? Ali o tempo inteiro. Para ela sair desse sofrimento, ela precisa se reconhecer e ela busca ajuda. E ela busca ajuda em quem? Exatamente aquele que passou pelo mesmo sofrimento que ele. E a gente fazendo a mesma analogia, por que Jesus consola a gente? Porque ele passou pelos mesmos processos. E como eu aprendi com Joel, somente um pecador salva outro pecador. Então, ou seja, são nessas experiências dolorosas da vida e as nossas formas que nós encontramos de sair delas é que vai fazer que nós sejamos úteis a outros através do nosso trabalho. Sim, pode perguntar. Tá bom. Em se tratando da dor emocional, como ela poderia ficar embaixo do tapete? Em se tratando... Olha só, dor emocional, a gente vai mascará-la. Vou tentar exemplificar, pode ser que eu não seja perfeito no exemplo. Eu começo a sentir uma tristeza. Como que eu vou jogar essa tristeza para baixo do tapete?
Eu começo a sair, eu começo a beber, eu começo a me divertir loucamente, começo a fazer coisas externas. Eu me mantenho com a minha mente ocupada para que eu não consiga sentir essa tristeza. Eu estou fazendo o que com essa emoção? Estou colocando ela embaixo do tapete. Então, muitas vezes, aí sim, muitas vezes nós fazemos isso de forma até inconsciente. A gente fica triste e automaticamente a gente quer sair, sabe, fazendo mil coisas para você não ter contato. Muitas vezes, né, a gente já viu, acho que muitas pessoas falarem em outras palestras, em vídeos no YouTube, que falam que muitas vezes nós saímos para caminhar, por exemplo, e colocamos um fone de ouvido com música. Por quê? Porque a gente não quer se ouvir, a gente quer externalizar. Então, essa é uma forma de a gente colocar essas coisas, essas nossas emoções, por baixo do tapete. Mas o que vai acontecer? Isso vai ficar o tempo todo ali presente para que a gente dê atenção. A gente não tem como evitar isso, a gente não tem como esconder embaixo do tapete para a vida toda. Como eu disse, a gente botando embaixo do tapete, e essa sujeirinha no tapete ela só vai crescendo. Então, ela vai ser sempre desta forma. Então, a gente consegue mascarar a emoção desse jeito, buscando no externo algo da gente poder fugir. Mais uma e as perguntas já são encerradas depois dessa, tá bom? Tá bom. Identificar a dor até consciência dela, mas não querer cuidar dela, seria não se responsabilizar por ele ainda? Sim. Identificar a dor é consciência dela? Sim. Identificar, já tenho consciência que ela existe lá em minha vida. Agora, qual é o restante da pergunta? Que ela subiu aqui, eu não estou vendo mais. Tá sem áudio. Mas não querer cuidar dela, não seria se responsabilizar. É porque você quer ler, Léo? Espera aí, um pouquinho. Espera aí. Eu vou subir aqui o meu chat. Espera aí. Ixi, meu computador não estou vendo o mouse. Estou cego já. Enviei. Achei. Esse mouse tá sacanagem comigo hoje. Achei. Tá, ok. Não querer cuidar dela não seria se responsabilizar por ela ainda? Também a afirmação é uma afirmação verdadeira. Ou seja, eu tenho consciência, mas não quero cuidar. Lembre-se, a dor é nossa responsabilidade, a gente querendo ou não. Entende? Então a gente não tem como. Não, essa dor não é minha responsabilidade, não. Essa dor é responsabilidade do outro. Não tem como a gente fazer isso. Porque isso faz parte da gente. Então eu não tenho como não me responsabilizar. Ela é minha. A responsabilidade que eu vou ter serão com as consequências de não tratá-la. A responsabilidade é minha. Muitas vezes, o que pode acontecer é que as pessoas ao nosso entorno podem sentir os efeitos disso. Eu não cuidar dessa dor pode me tornar uma pessoa que as pessoas não me suportem mais, sabe? Eu fico super chato, fico super agressivo, fico depressivo, enfim. Aí, querendo ou não, você vê que como que isso vai acabar afetando quem está ao nosso redor. Isso é responsabilidade de quem? Nossa responsabilidade. Então, lendo a frase, identificar a dor é ter consciência dela? Sim, eu sei que ela existe, eu estou tomando consciência, eu já sei que ela existe. Mas não querer cuidar dela também é se responsabilizar. Estou me responsabilizando por ela. Estou dizendo ali, ó, não vou cuidar, mas a gente já sabe que a gente vai ter que cuidar dela um dia, certo? Então, a gente não tem como a gente fugir dessa lei. Ela vai surgir e nós vamos ter que cuidar dela. Não tem jeito. A criação é nossa e não dá para transferir para o outro. Ok? Bem, Deixa eu só tocar num ponto que estava no chat, eu acho que precisa de um pouquinho de mais trabalho. Como saber o limite entre a dor e o sofrimento? Quando que a dor passa a ser sofrimento?
E como que a gente consegue interromper esse processo no caminho? Charles, na minha opinião, quando a gente consegue saber se eu estou sofrendo ou não, aí eu vou dizer, na minha avaliação, tá? Pode ser que tenha outros tratados de psicologia, psicanálise, que venham trazer uma luz sobre esse tema com maior profundidade. Eu não sou profissional dessa área, mas na minha avaliação, eu identifico o sofrimento quando eu começo a pensar muito nessa dor. Eu começo a vivenciar essa dor o tempo inteiro, sabe? Num ciclo repetitivo. Então, eu acredito que eu consigo diferenciar a dor de sofrimento é a quantidade de atenção e de estar revivendo aquele evento que me causou essa dor incansavelmente, incessantemente. Então, o sofrimento habita aí. Então, ou seja, eu não paro de sentir essa dor. Essa dor está presente em mim o tempo inteiro. Isso é o quê? Isso é a gente estar em sofrimento. Como que eu entendo? Oi? Eu lembrei da pancada no dedo. Eu sinto a pancada no dedo, aí eu sinto dor. Mas a dor passa, mas quando eu me lembro da pancada no dedo, eu estou em sofrimento. Porque eu fico só lembrando da pancada no dedo, mesmo que ela não esteja fisicamente doendo mais. Seria isso? Não, seria isso. Mas aí eu poderia ousar complementar que eu não vivo só a sensação de ter batido o dedo, mas todas aquelas emoções que a batida no dedo me trouxe, entende? Então, aquela hora eu fiquei chateado, eu fiquei triste. Aí, esse que é onde o sofrimento ele começa a trazer os danos à nossa saúde. Por quê? Porque eu me pego essas emoções e fico vivenciando elas o tempo inteiro. Então, eu lembro da dor e lembro das emoções que com ela vieram. Seja de tristeza, seja qualquer uma situação, qualquer uma emoção dessa que vai aflorar. Então, eu fico ali o tempo todo processando ela e aí eu estou em sofrimento. Então, para eu interromper esse ciclo, eu preciso identificar que eu estou nesse ciclo. E a partir daí, buscar ajuda, se eu não conseguir sair dele, através das orações, através, né, de um esforço pessoal, realmente buscar auxílio de quem consiga nos tirar dessa zona de sofrimento. Ok? Charles? Perfeito. Para a gente, já está chegando o nosso horário, eu queria trazer um exemplo para a gente, já que nós iniciamos, né, falando tendo como duas bases, né? Vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados, que foram as promessas de Jesus. Então, que gostaria de reviver com todos vocês uma passagem do Evangelho que nos mostra esse processo de dor ao longo de um tempo e depois como esse encontro com Jesus, ela muda. E é o convite que depois eu quero fazer a todos nós. Todo mundo lembra? Na verdade, sim. Vou perguntar e eu vou ver aqui pelas pessoas que estão sendo minhas companheiras nessa noite. Existe uma passagem nos evangelhos da mulher hemorrágica. Todo mundo, alguém, deixa eu ver, só ver se alguém conhece essa passagem? Estou vendo Jeane, Sueli, mais quem? Maria Clara diz que não, Paula diz que não, Charles falou que sim, beleza, muito bom, que bom. O que acontece? Na época de Jesus, né, a sua fama, né, já se espalhava, que ele curava, né, médicos, inclusive, depois, para quem quiser ver, né, existe uma série na Netflix chamada Maria Madalena, e eu tenho quase que absoluta certeza que deve ser no episódio, ou é 17, 18, eu acho que é o 18, mas pode ser no 17 ou no 19, que passa esta cena. Então, essa mulher hemorrágica tem a história dela também contada num livro chamado Mulheres do Evangelho, que é do Robson Pinheiro, psicografado pelo Espírito Estevão. Então, a história dela está aqui também, além de estar no Evangelho. Então, essa mulher,
conforme está nos evangelhos, ela sofria de uma hemorragia constante o tempo inteiro. Ela sofria muito. Desde muito cedo, ela adquiriu essa doença. E não era só uma questão física, de você ficar sangrando o tempo inteiro. Você tinha uma questão social também, que naquela época, as mulheres, quando estavam naqueles períodos, elas eram tidas como impuras. Então, você imagina o sofrimento dela durante esse processo todo. E ela, o tempo todo em sua jornada, mesmo carregando essa dor, ela sempre perseverou. Porque aonde ela tinha conhecimento de que ela poderia ter uma cura para o seu mal, ela ia em busca desta cura, para curar essa dor, para curar esse sofrimento. Então, ela andou por muitos lugares, muitos. Então, ela ouve que Jesus estaria próximo a ela. E ela vai, já quase que desfalecendo fisicamente, mas a sua fé era tanta que ela continuava, dava forças, a sua coragem, a sua persistência. E ela consegue ver que Jesus chega, só que Jesus estava sempre cercado de muitos. E ela não se sentia também que ela poderia ter contato com Jesus, dele curá-la. Então ela tenta de alguma forma, e na cabeça dela, ela só precisaria tocar nas vestes de Jesus para que ela fosse curada. Que era o que ela precisava de fazer, de que seria para ela algo simples, e não que Jesus desse a atenção como ele fazia com os outros. E ela vai em busca desse objetivo. Por mais que a multidão se espreita, ela vai caminhando até que finalmente ela chega e consegue encostar em Jesus. E Jesus imediatamente para e pergunta: quem tocou em mim? E os apóstolos dizem: Senhor, tem muita gente aqui, como nós vamos descobrir quem está todo mundo aí nesse empurra, quem encostar no Senhor? E ele pergunta de novo: quem encostou em mim? Porque eu senti que saiu uma energia de mim. E ela toma coragem e fala: sou eu, Senhor. E ele vira e fala: tua fé lhe curou. Não foi foi um milagre. Os outros, Jesus trabalhou ativamente, impôs sua mão, como a filha de Jairo, como a sogra de Pedro, como vários. Ele foi, o protagonista ali da ação. Nesse não. Quem teve toda a energia para se curar, quem teve toda a vontade, foi ela. Ela fez com que Jesus, com o poder de Jesus, ela fosse curada. Então, nesse exemplo, que eu gostaria de deixar ao final desse bate-papo, era que, mesmo diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a gente lembrasse das passagens de Jesus, que a gente buscasse tocar em suas vestes, que a gente buscar, para que nós possamos buscar essa energia de cura, que possamos ter e fazer com que esse processo, ao sermos curados, nos torne pessoas melhores, para que possamos continuar auxiliando a outros. Que o processo de sofrimento, o processo de dor, não seja um processo de estagnação, mas seja um processo de andar em busca do nosso progresso. No caso dessa grande figura do Evangelho, a dama da fé, como é dito no livro, é exatamente este ensinamento, para que não desista frente às nossas dores, que a gente não desista, por mais dificultoso que possa parecer, que a gente persista, porque Jesus está esperando para que a gente toque a veste dele e que nos cure desses males, dessas dores, e que possamos experimentar a plenitude da vida que ele nos trouxe. Que nós possamos experimentar todas as bem-aventuranças que ele nos trouxe, porque ele veio nos trazer o caminho e dizer que aonde nós podemos chegar. Ele mesmo disse que nós faríamos coisas iguais ou maiores com que ele. E nós fazemos isso todos os dias, ao enfrentarmos nossa dor, como essa
esse exemplo nos deu. Então, que essa noite ela possa servir para que a gente constitua, que seja como fortaleça a nossa fé, de que dias melhores estão por vir, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados por nosso grande irmão que veio aqui e, claro, por nosso Pai Celestial, como Jesus disse, que um pai não daria, né, uma cobra. Quem diz, quanto mais o Pai Celeste. Então, que possamos enxergar essas dores, essas dificuldades em nosso cotidiano como oportunidades, como um cuidado do Pai maior para conosco. O compromisso dele que tem de fazer com que cada um de nós possamos ser pessoas, espíritos eternos melhores e conseguimos atingirmos os graus de angelitude que nos são destinados. Então, eu queria agradecer a todas as perguntas que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do tema, sempre são. Agradecer ao meu apoio, agradecer, né, a minha moderadora que fez as perguntas, ao meu apoio técnico, né, que permitiu que essa palestra andasse de uma forma muito calma, tranquila, e as grandes estrelas dessa constelação de hoje, que é a participação de todos vocês que estão aqui e que nos brindam toda quarta e toda sexta na companhia de vocês, fazendo com que a gente possa reconhecer tudo isso que a gente fala em nós e possamos compartilhar e aprender. Então, meu muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então, vou fazer a prece final para que a gente possa continuar tendo essa noite abençoada. Mestre Jesus, querido amigo, quero te agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos todos em companhia uns dos outros. Apesar de estarmos fisicamente longe, estamos de coração lado a lado. Que essa noite seja iluminada, que essa noite possa ser levado o conforto e o consolo a todos, mestre, que sofrem neste momento. Que o Senhor possa consolá-los com teu amor, que o Senhor possa enviar os seus mensageiros, e pedimos a ti, ó Mãe querida, que abrace todos nós nesta noite e nos proteja, e que possamos, neste momento, nesses que estamos em nossos sofrimentos, quando nós não tenhamos mais forças, que podamos brotar em nossos corações a esperança de que tem alguém que jamais esquece de nós. Que tenhamos força para suportar nossas provações e passarmos por elas, cheio de amor e brilho nos olhos. Que assim seja.